A história começa com a narração de que nos 9 reinos, apenas as regras de artes marciais valem, e não apenas os mais fortes são respeitados. Há uma lista celestial na qual todos os seres mais fortes estão listados. Dizem que aqueles na lista têm o poder de tecer chuva e nuvens. A pessoa que está no topo da lista alcançou a grandeza e abalou o mundo inteiro. Ele poderia rivalizar com os deuses e os imortais e desafiar os céus. Um deles anuncia que estava prestes a acontecer que o mestre grandioso de refinamento corporal Yi Kang está enfrentando a eterna tribulação celestial. O nome da pessoa que está no topo da lista celestial é Kang Xuan, que parece estar um pouco interessado e começa a bocejar. Logo, a divina espada de execução emerge do céu, que é o primeiro nível do teste da tribulação celestial. Dizem que apenas aqueles que ganharam o reconhecimento do dom celestial estão qualificados para enfrentar a espada. As pessoas se perguntam se Kang Xuan se tornou tão forte. Kang Xuan levanta casualmente seus 2 dedos e instantaneamente despedaça a espada entre eles. Ele diz que a espada estava terrivelmente leve e pergunta se poderia ter algo mais pesado em vez disso. De repente, uma voz dos céus grita para Kang Xuan, chamando-o de audacioso. De repente, o cultivador do reino de refinamento corporal aparece do céu e rosna furiosamente para Kang Xuan que ele é apenas um mortal. Então como poderia ser tão arrogante e provocar os céus? Kang Xuan responde com arrogância que o velho fala demais e talvez precise de um descanso. O velho levanta sua arma e lança fogo em direção a Kang Xuan. No entanto, este último bloqueia essa imensa intensidade de fogo com seus próprios poderes, empurrando o velho para trás. Kang Xuan convoca para aparecer pessoalmente, pois ele já derrotou a espada e os soldados. De repente, há um som feroz de relâmpagos do céu e um dos ouvintes celestiais prevê que são as 100.000 tribulações celestiais. Kang Xuan desafia essas tribulações e levanta as palmas para liberar a energia de grande força, e parece como se ele tivesse levantado centenas de suas palmas. No entanto, desta vez, as tribulações celestiais conseguiram derrotar Kang Xuan, que pondera enquanto desaparece que estava um passo atrás. Ele então anuncia aos seus velhos amigos que, de agora em diante, não será capaz de governar os 9 reinos e deixaria os demônios para eles. Seus amigos o veem desaparecer com grande decepção e refletem que mesmo Kang Xuan, no corpo sagrado incomparável, não conseguiu suportar o poder das 100.000 tribulações celestiais. Agora, o nome do principal da lista mudaria na lista celestial e o mundo estaria novamente em tempestade. Enquanto isso, nos 9 reinos, o reino demoníaco está celebrando a morte de Kang Xuan, pois chegou o momento deles se levantarem. Também no reino do trovão, o demônio do trovão está radiante porque após 3.000 anos de espera, Kang Xuan finalmente estava morto. No reino do deus demônio, o rei demônio Zanhuan está dançando de alegria porque a lista celestial está prestes a mudar. No entanto, no reino celestial, uma onda de decepção e tristeza está por toda parte, e o rei exclama que com a morte de Kang Xuan, os 9 reinos estariam em grande caos, mas ela tem certeza de que ele retornaria um dia. Na cidade de Kanju, há uma longa fila de pessoas esperando do lado de fora de um lugar. Um homem anuncia que aqueles que participarão dos testes da seita externa do rei Xuan devem se apresentar na manhã seguinte e ele os guiará até a montanha do rei Xuan para fazer o exame de entrada. Agora há uma grande agitação porque todos querem se registrar. De repente, um jovem usando um chapéu estranho exclama que tudo lhe parecia tão nostálgico. Ele comenta que 3.000 anos se passaram e tudo lhe parece tão diferente e estranho. O jovem não é outro senão Kang Xuan, que jura que realmente voltaria para a seita do rei Xuan. É narrado que a seita foi fundada por um ancestral, Yi Kang Xuan, que teve milhões de discípulos em seu auge, e a seita do rei Xuan era a principal seita nos 9 reinos místicos. O Kang Xuan atual se pergunta quem está atualmente no comando da seita do rei Xuan. Um menino puxa sua manga e pergunta se ele está bem, pois viu Kang falando consigo mesmo. Kang olha atentamente para o menino e imediatamente o reconhece como sendo o gêmeo taoísta. Constituição de Yin e Yang. Kang não esperava encontrar um talento tão excepcional no mundo inferior. De repente, o garotinho aponta para o céu, insistindo que há uma enorme pitão preta no céu. As pessoas ao seu redor zombam do garotinho porque nem conseguem ver um verme no céu. No entanto, Kang sabe que a constituição taoísta gêmea tem uma sensibilidade incomum em relação às criaturas do mundo exterior, e o mundo enfrentaria um desastre naquele dia. E então, uma besta real aparece pairando sobre o céu, para horror de todos, e as pessoas exclamam que era uma pitão demoníaca. A pitão brada que queria o sangue de centenas de artistas marciais que se reuniram aqui. Ela golpeia os artistas aqui e ali,
rugindo que finalmente poderia beber o sangue de 8.000 artistas marciais e se transformar em um dragão para completar a tribulação. Uma mulher no céu não consegue acreditar que a Pitão realmente consegue falar a língua humana. Ela prevê que a besta bárbara está à beira de sua transmigração. A mulher não é ninguém menos que Jingrin, da Sala do Pássaro Vermelho, rodeada pelos discípulos do clã Xuan. Randy suspeita que a Pitão tem acampado ao redor de Kangju City por muito tempo e ordena que seus camaradas matem a besta, pois ela poderia representar uma grande ameaça para as pessoas de Kangju. No entanto, a Pitão está encantada em encontrar um bando de deliciosas damas humanas e as ataca com seus poderes. An percebe que a Pitão está prestes a se tornar uma Pitão celestial, e ela e suas irmãs não são páreo para isso. Ela pede aos discípulos de Xuan que busquem ajuda rapidamente com os irmãos e irmãs mais velhos do clã Xuan. O discípulo emite um sinal de fogo, e a Pitão brada que era inútil chamar alguém, pois todos seriam engolidos por ela. A Pitão tortura brutalmente An e outros discípulos, criando caos na cidade de Kanju. Mas, quando ela avança em direção a Kang, ele facilmente levanta a Pitão com apenas um dedo e a chama de mero verme. Kang então joga facilmente a Pitão para longe em direção ao céu, o que faz exclamar quem realmente fez aquela Pitão horrível voar pelo céu. A Pitão também está em grande angústia, já que Kang a jogou em um estado tão lastimável. Em breve, o núcleo da Pitão, um elixir demoníaco, cai na mão de Kang, que reflete que é o núcleo da besta no estado de transmigração, e sua energia é tão profunda. Ele percebe que a Pitão foi realmente criada por um artista marcial. Então, alguém quer conspirar contra o rei Shu Insect. Kang decide dar o núcleo da Pitão para o garotinho chamado PSY. Logo depois, Kang vê os discípulos do clã Xuan chegando majestosamente à cidade. As pessoas exclamam que, assim que os discípulos mais velhos descobriram que estavam em perigo, eles imediatamente vieram para ajudar. Entre os discípulos está o irmão Shen, que é muito bonito e neto do ancião da sala interna do clã Xuan, Shen Yunfei. Um discípulo júnior informa a Shen que a morte da Pitão está confirmada. No entanto, a causa de sua morte ainda é desconhecida. Além disso, tanto o núcleo da Pitão quanto a pílula demoníaca desapareceram. O discípulo júnior expressa a suspeita de que a Pitão não foi capaz de sobreviver à tribulação e morreu no local. Alguém pode ter aproveitado o caos e pegado a pílula demoníaca no encore antes de sua chegada. Shen brada que quem estiver escondendo esses itens deve devolvê-los imediatamente. Caso contrário, ele os absolverá do crime de esconder os tesouros. Shan tem um motivo egoísta de obter esses tesouros para si mesmo. Caso contrário, Shen está muito preguiçoso para se importar com as vidas de um bando de perdedores. Joran, Zhang Ling e os outros discípulos se olham, pois realmente não tem ideia de quem roubou esses dois itens. Shen decide então usar o espelho da revelação para encontrar o culpado. De repente, o espelho emite um poder imenso e o lança diretamente para Zai, que estava segurando o núcleo da Pitão. No entanto, Kang assegura Zai para não se preocupar, pois ainda está ao seu lado. Logo depois, os discípulos do clã Xuan gritam que não esperavam que o núcleo estivesse nas mãos de meros mendigos. Kang então estala os dedos e o espelho se despedaça em 100 pedaços. Logo depois, os discípulos se lançam contra Zai para arrancar os objetos valiosos de suas mãos. Kang rende os dentes, dizendo que há um bando de valentões incomodando as pessoas de sua seita. Ele os ataca de volta e consegue jogá-los fora de uma só vez. Ele os repreende por intimidar uma criança e os chama de lixos decepcionantes da nova geração. Logo Shen e Kang se enfrentam e as pessoas ao seu redor exclamam e se surpreendem, pois não esperavam um mendigo. Pessoas fortes exclamaram que ele apenas parecia estar no estágio inicial do corpo refinando o reino. Shen observa honestamente que Kang Amir Punk conseguiu derrubar 2 dos discípulos da seita do rei Xuan, mas como os 2 objetos de valor não foram perdidos, ele está de bom humor e pode poupar a vida de Kang. Ele então joga uma espada em direção a Kang e ordena que ele corte suas pernas, pois ele não deve esquecer em qual território ele está. No entanto, An chega no meio para proteger Kang e diz defensivamente que aquelas 2 pessoas acabaram de escolher inventar essas coisas sem saber o que eram e Shen deve repensar sua decisão. Então, quando Shen não dá nenhuma atenção ao pedido de Zen, ela ameaça relatar o assunto a Sente enquanto ele a deixa para ela decidir pessoalmente. No entanto, Shen zomba de Jen por ser um nada e interferir em seus assuntos. Shen mostra uma aura de uma profunda alma de besta primordial de um leão de gelo que ruge e chama Jian de um discípulo de baixo nível. Invade e agradece a Jen por defendê-lo. Ele exclama com aterrorizante a manifestação de uma besta primordial da 6ª série. Ele imediatamente empurra Zan para longe da aura para a ira de Shen. Shen decide mostrar a diferença entre artistas marciais e imortal. De repente, uma aura de a besta de fogo se forma atrás de Kang,
completamente aterrorizante. Shen desafia Kang a mostrá-lo e então Shen continua atacando e esbofeteando Shen por ser um pirralho que não tem respeito pelos mais velhos e pelas pessoas normais. Kang continua que, embora Shen seja um mero artista marcial do profundo reino da alma da sexta série, ele é tão arrogante e chameres. Kang não conseguia acreditar que o sexo de Shen, milhares de anos de ensino, produziu lixo como Shen. Kang fica nas pernas de Shin e continua batendo a cabeça no chão. Logo uma voz grita do céu para que King tenha piedade de Shen e a voz oferece desculpas a Kang em nome de Shen por seu comportamento. No entanto, Kang não quer que Shen espalhe a palavra sobre ele, pois ele não quer atrair atenção desnecessária. Então ele lança algum feitiço de manipulação de memória nele para apagar suas memórias recentes e desaparece. Logo, uma magnífica senhora chega e condena Shen por seu comportamento. A senhora Lenian, os santos do rei Shun S.A.K., que avisa Shen que da próxima vez, se ele tentar atacar as pessoas normais de Kangju sem motivo, mesmo que seu avô fosse o mais velho do salão interno, ela iria matá-lo sem pensar por um segundo. No entanto, Shen se inflama novamente e late para ela que, embora ela seja uma santa, ela não tem o direito de fazer o que quiser. De repente, Ling saca uma espada e a coloca em sua testa, exigindo quem pediu a ele. Shen fica perplexo e ameaçado, e Zan é forçado a ponderar que Shen, que tem o nível de cultivo de mastigar o reino da alma, não poderia nem resistir a um único golpe de espada da irmã mais velha, Yi Ling. Em seguida, dá ordens para que Shen seja primeiro levado ao setor médico e depois entregue ao salão de aplicação da lei. Ela avisa que ninguém tem permissão para interferir. Ling então se desculpou com Zai e Kang por não ter sido capaz de disciplinar seus discípulos adequadamente e é por isso que eles criaram tantos problemas. Aquele que ela viu no espelho arcano. Mas ela é incapaz de acreditar que Kang está apenas no nível de refinamento corporal. Enquanto isso, Kang pondera enquanto olha para a postura que é inacreditável que uma garota tem o corpo de espada mais raro do mundo com o mais alto grau de talento natural. Ele acredita que, como ela tem o título de santa, ela poderia ser descendente de seu grande discípulo, o rei. No entanto, Kang faz uma terrível previsão de que Ling desenvolveu uma doença grave por causa de seu treinamento com espada e morreria em breve. Jian Gangrilli se interpõe entre repreender Kang sobre seus comentários duros sobre a irmã Ling. No entanto, Kang insiste que as 10 espadas duplas Kai não são tão fáceis de praticar. Kang exige que, se Ling quiser resolver seu problema, então um quarto VIP deve ser preparado para ele e para si. E não apenas isso, ele pede que Ling vá até seu quarto sozinha na 11ª hora da noite. Os outros xingam e ameaçam Kang por ser um pervertido e ingrato. No entanto, Ling pondera que a técnica 10 do Osvor do Kai foi criada pelo rei ancestral e a técnica nunca foi transmitida a nenhum estranho. Ela se pergunta como Kang sabia sobre essa técnica. Para espanto de todos, Ling cumpre suas exigências. Kang se retira enquanto desfruta de uma refeição luxuosa em seu quarto. Pequeno, ao olhar de perto, avista uma pequena figura humana dentro daquele pequeno piton. Ao examinar de perto, encontram um estranho velho dentro da cobra, ordenando que o liberte. Naquela noite, Ling visita Kang às 11 horas, como prometido. Kang comenta calmamente que se fosse mais tarde, a energia jovem no corpo de Ling teria explodido e nem os deuses teriam conseguido salvá-la. Ling se pergunta como Kang sabia tanto. Ling continua pensando que a energia jovem pura é muito ardente e poderia explodir nos corpos em intervalos irregulares. Se isso acontecesse, todo o corpo queimaria como fogo, com uma dor insuportável. No entanto, Ling se pergunta por que apenas seu mestre sabia que ela tinha esse tipo de energia jovem. Ling adverte em voz alta que seu mestre já suprimiu essa energia jovem para ela, então Kang não deve tentar assustá-la usando a Chanri dela como se ela tivesse feito uma piada e pede a ela para bloquear seu movimento com uma espada jovem pura. Ling prontamente saca sua espada jovem, mas para sua surpresa, o poder se volta para ela, e Ling é derrubada, cuspindo sangue. Pobre Ling sente que seu poder está descontrolado. Kang diz que seus meridianos foram queimados pela energia ardente, resultando em sua acumulação, e 2 das 3 aberturas de espada estão bloqueadas. Kang pergunta se seu mestre não a informou que o 10 Dual Sword Kai deixado pelo grande mestre é incompleto e não deve ser praticado descuidadamente. Kang avisa que se ela continuar praticando assim, enlouquecerá, e sua espada Kai queimará seu coração e então ela se tornará a cientista jovem mais tardia do reino Shun. Pobre Ling não conseguia acreditar que seu mestre realmente mentiu para ela para provar seu ponto. Kang mostra a ela sua espada jovem pura e pergunta se a espada de seu mestre é melhor do que a dele. Ling não consegue acreditar em seus olhos,
Como Kang poderia possuir uma espada assim em um nível iniciante? No entanto, Kang diz a ela que nem seu mestre nem o reino Shuin poderiam salvá-la, apenas ele poderia. Kang coloca uma condição: se Ling estiver disposta a ser sua serva, ele ordena a Lan que o leve ao reino Shuin no dia seguinte. Lá ela seria responsável por sua comida, roupas, acomodação e tarefas diárias. Pobre Ling, impotente, concorda, pois não tem outra opção. Ele também acrescenta que ele respeita muito o rei Shuin. Por esse motivo, Lang está qualificada para ser sua empregada por 6 meses, e depois disso ela seria livre. Ling sente que Kang estava louco, mas as coisas que ele disse sobre ela eram verdadeiras. Finalmente, ela diz que o serviria enquanto ele suprimisse a energia jovem dentro dela. Logo, Kang coloca seu Kai dentro de Ling, e isso realmente suprime a energia jovem dentro dela, para sua satisfação. Kang pede a ela para tolerar, pois isso a machucaria muito. Fora da janela, Jang os observa silenciosamente e tira conclusões erradas sobre Kang e Ling. Enquanto isso, Kang sente que Ling é uma joia pura e seu talento na arte da espada é incomparável. Ele sente que o velho rei Mene realmente encontrou um tesouro. No dia seguinte, quando Ling sai, todos comentam o quão bonita ela estava. Kang diz a ela que voaria com ela na espada para que Ling pudesse lhe dar uma visão geral do terreno ao redor do reino Shuin. Ling prontamente concorda, e Jen vê Ling voando com Kang e sai, se perguntando como Ling está tratando Kang, parecendo um mendigo com tanto respeito. No magnífico terreno do reino Shuin, pode-se ver discípulos animados se apressando por toda parte. Um deles tem grandes aspirações de se tornar discípulo externo do séquito e glorificar seus ancestrais. No entanto, a outra pessoa adverte que o teste de entrada é muito difícil, então eles não devem perder a face como praticantes do Kanju. Tang pergunta a Lang onde ela seria acomodada em Zainele. Ele sugere que ela deve levá-lo ao Pico dos Santos, pois seria mais fácil para ela servi-lo. No entanto, Zen rompe e diz o que um mendigo fedorento faria no lugar de Ferry. Logo depois, Kang e Jen começam a discutir quando Ling interrompe e diz que ela providenciaria uma acomodação adequada para o mestre King, mas ela precisa levar os praticantes de Kangju para o salão do rei Xuan. Jen comenta que o teste de entrada praticamente começou. Logo eles entram no salão, que está terrivelmente ensolarado e lotado. Tanto Sai quanto Kang começam a se sentir um pouco desconfortáveis aqui. Logo ele ordena a Ling para trazer uma cadeira e Jen se sente terrível por deitar e pede a ela para não tratar aquele mendigo como um mestre. Logo, Ling conduz os discípulos de ambos ao salão. Logo os discípulos são surpreendidos por uma enorme explosão e sentem que o teste deste ano foi muito difícil. Um sugere que esta é a formação celestial do rei Xuanlu e não será fácil passar. O ancião Zanping diz com grande decepção que os discípulos nem conseguem suportar a ave vermelha de grau inferior e o gangue do tigre branco. Agora, Kang tem que comentar e diz que os discípulos foram uma vergonha para a seita. O ancião Ping está furioso ao ver o fã dos santos Kang no meio da multidão. Enquanto isso, Zen está feliz que Kang foi tolo o suficiente para provocar tantas pessoas ao mesmo tempo. No entanto, Kang diz que o mesmo teste tinha pelo menos 3.000 anos a menos que ele, então os jovens devem mostrar respeito aos seus anciãos. Logo, os jovens Longji, Lei Tao e Shu Tianfeng chegam dizendo que o mesmo teste era filha da seita do rei Shun e que eram as 3 elites que vieram para fazer o exame. As 3 elites ameaçam Kang de que ele não valoriza sua vida e trata a irmã deles como uma mendiga. O ancião Ping está aliviado ao ver esses especialistas em artes marciais e acredita que eles lidariam facilmente com o exame. O ancião Ping comenta que esses 3 caras são extremamente talentosos e foram selecionados pelos anciãos da seita. No entanto, Kang não é ao menos intimidado por eles e diz que eles eram pequenos na frente dele. Logo, as 3 elites quebram a formação e são dignas de serem chamadas de verdadeiros gênios da seita. Alguns pedem a Kang para iluminar e ensinar algo a eles. Pedem a Kang para tentar a formação que, segundo ele, até os normais poderiam passar facilmente. Lei está furioso ao ouvir esses insultos sobre a formação da seita do rei Xuan. As 3 elites continuam provocando Kang para tentar a formação porque acham que ele estava apenas blefando. Kang diz hilariamente que ele comentou anteriormente que até uma pessoa normal poderia quebrar a formação, mas ele mesmo não é uma pessoa normal, então como ele poderia se demonstrar? Ele então se refere a Ling como uma criada e pede a ela para servir vinho em sua taça, para sua fúria e constrangimento, mas a pobre Ling não tem opção a não ser cumprir com um sorriso educado. Então, depois de muita provocação, Kang concorda em quebrar a formação. Tang então chama Zir e sussurra em seus ouvidos. Ele então pergunta se os outros querem se divertir,
para surpresa deles, pois ele enviou a criança para a formação. Link comenta se ele deixaria uma criança fazer o teste, ao qual Kang retruca que a pobre criança nem é uma cultivadora. Shen comenta que Kang deixaria uma menininha morrer na frente de todos. Zai vai entusiasticamente para a formação e encontra o local que Kang estava lhe dizendo. Logo ele coloca o pé naquele local e toda a formação se ilumina com uma luz dourada pura. PSY comenta que a formação era incrível. Zai segue as instruções de Kang e dá 3 passos e depois 4 passos para a esquerda. Logo o poder das 4 bestas começa e a primeira besta Shui aparece. Ling avisa Kang que, embora os movimentos de Shunvou sejam lentos, ele tem uma gama muito ampla de ataques, então seria muito difícil para Zai contra-atacar. Zai, independentemente da fera feroz, começa a dar passos calculados conforme instruído. Ele então se agacha e conta até 3, depois se levanta e dá 5 passos. Depois ele para, cobre os olhos e conta até 4. Os outros olham para Zai com espanto e sentem que estavam vendo uma ilusão ou algo surreal, já que uma simples criança cobriu os olhos na presença de uma fera traiçoeira. As 3 elites sentem que isso levou a M. 3 deles usaram 50% de sua força para se defender e isso tinha que ser um sonho. PSY consegue desviar de todos os ataques de Xion, causando gritos e horror quando ela vê PSY indo em direção ao grande Xion. No entanto, Zai continua dando passos em direção à besta gigantesca e então dá um grande passo à frente. Ele encontra uma pequena tartaruga cortadora e a levanta amorosamente. Os outros assistem surpresos, sem acreditar que um mero mendigo poderia acariciar uma grande besta como Xion. Os discípulos não podiam acreditar no que viam, pois sentiam que era realmente verdade que uma pessoa comum também poderia entrar naquela formação. Depois de um tempo, no nível 2, Sai está carregando 2 passarinhos e os adorando. No próximo nível, ela está acariciando um gatinho fofo. No 4º nível, ela encontra uma cobra e se pergunta por que ela tinha pés. Para espanto de todos, Zai fez 4 amigos animais. Os discípulos começam a cochichar e entender que uma criança saiu da formação do Rei Shu em segurança. Kang explica que a formação era do 5º grau B, mas ainda tinha muitas falhas, e até mesmo uma pessoa normal poderia passar facilmente por ela. Portanto, não havia sentido em usá-la para testes. Os Elite comentam que a formação era usada como teste há milhares de anos. Ling pergunta a Kang se ele planejava criar uma formação melhor para o teste, mas Kang pede a ela para se concentrar em servi-lo melhor. No entanto, ele diz a Ling para servi-lo melhor do que ele pensaria em criar uma formação de alto nível para ela. Enquanto isso, Kang pondera que ainda não podia acreditar que a seita do Rei Shu estava usando um teste de 1000 anos e era tão antiquada. Ele precisa trazer uma mudança para cá. Kang então se vira para os 3 elites se eles queriam dizer mais alguma coisa. Os 3 patetas estão muito envergonhados para dizer algo. No entanto, um deles culpa Zai por usar truques em vez de suas habilidades. No entanto, o rei retruca que não havia um único discípulo talentoso o suficiente para chamar sua atenção. Ele decide dar um passeio pela seita, apesar do aviso de Ling de que havia muitos lugares proibidos por perto. No entanto, Kang diz a ela para não se preocupar, pois ele conhece o lugar melhor do que ela. Kang anda sozinho, encontrando um bom lugar para descansar, quando de repente ele dá um passo para fora do penhasco sem saber, mas em vez de cair, ele começa a flutuar no ar e logo pousa suavemente em um local onde o vinho espiritual estava armazenado. Ele decide experimentar um pouco do vinho para descobrir como era feito. Quando Kang está prestes a dar um gole, ele é abruptamente parado por um ancião abominável que o condena por roubar seu vinho. O homem pede a ele para colocar o barril no chão ou então ele o venderia ou o mataria. No entanto, Kang não leva o velho a sério, mas o velho é incapaz de movê-lo ou puxá-lo. Ele se pergunta de qual pico montanhoso aquele garoto, Kang, pertencia. Kang dá um gole do vinho espiritual e diz que quem se importa de onde ele vem, ele agora tem os olhos em Giante Shui Pi que estará circulando por aqui a partir de agora. O ancião se inflama com a arrogância de Kang e pergunta sobre seu mestre, mas Kang não se importa com ele e o chama de rabugento e ultrapassado. O velho ameaça Kang de que o bateria até virar polpa e fazê-lo seu servo. No entanto, Kang o leva na brincadeira e o considera seu parceiro de bebida, pois acha que o velho tem o mesmo temperamento que ele. Quando o velho tenta lutar contra ele, Kang o empurra com força, mandando-o voar para o céu. Kang sente que o velho não estava realmente fraco, mas tinha muitas lesões em seu corpo e é por isso que ele não conseguia liberar seu potencial completo. Kang então encontra um templo e decide conferir. No entanto, o velho tenta impedi-lo e diz que não havia nada dentro. No entanto, Kang diz a ele brincando que sem sua permissão, o velho não podia entrar e se ele o fizesse, Kang o acertaria várias vezes. Ele sente o cheiro de um vinho bem fermentado dentro do templo. Kang elogia o velho por fazer um vinho de alta qualidade,
Porque apenas pessoas de alto nível poderiam fazer esse tipo de vinho. Ele decide experimentar a bebida na esperança de que não o decepcione, mas em vez disso, ele encontra uma pequena garota demônio que estava aprisionada na sala dos prisioneiros demoníacos. Ele se pergunta como o espírito dela ainda era capaz de sair. A garotinha acorda e pergunta sonolenta por que Kang estava tentando acordá-la. Então, Spring sobe em terror dizendo que foi ruim que ela foi descoberta. A alma da garota demônio escapa para o espanto de Kang, mas ele jura que a pegaria mais cedo ou mais tarde. Kang sente que a aura imortal do vinho espiritual de alta qualidade foi completamente absorvida por aquela garota demônio, sem que os imortais ou seu sabor tenham sido reduzidos em 90%. Kang decide punir aquela garotinha por desperdiçar seus recursos naturais de forma tão imprudente. O pobre homem idoso chora amargamente porque seu vinho, que ele tem fermentado por 49 anos, se foi. No entanto, Kang o tranquiliza de que o excelente vinho que ele criou ainda está seguro dentro do templo. No entanto, ele pergunta ao velho que vive ao seu lado, que morava no gigante Pico Shuin. O velho responde que o Pico Shuin foi abandonado há 2000 anos. Tangfin pergunta sobre as áreas proibidas do pico, e o velho nega, dizendo que mora ali há 100 anos e que se houvesse alguma área proibida, ele saberia. No entanto, exceto a grande marca, não há outro lugar estranho. Kang decide então deixar o velho sozinho. O velho reflete que Kang na verdade lhe parece familiar. Kang visita o Lorde do Palácio do Céu Profundo e sente que o velho estava certo. O lugar estava realmente abandonado. E é por isso que a garota demônio escapou facilmente. Ele sente que o poder da formação da barreira se esgotou. Então, ele bate no chão e imediatamente uma escadaria celestial surge. E Kang desce as escadas para alcançar uma formação complexa. Logo ele entra em uma porta e vê um esqueleto deitado por ali. Parece que uma pessoa antes de sua morte havia escrito algo na parede com seu próprio sangue. Essa pessoa afirma que se passaram 2000 anos e aqueles do inseto Reishu não falam de virtudes ou moral. Não apenas isso, mas eles tratavam os locais como escravos e os torturavam. A pessoa pobre morreu de fome e naquele momento estava implorando para que outros o matassem, porque ele não aguentava mais. Kang reconhece imediatamente o esqueleto pertencente ao comandante, que um dia foi conhecido como um assassino impiedoso há 2000 anos. Ele não podia acreditar que ele realmente morreu de fome. Muitos outros esqueletos estavam deitados por ali e parecia que essas pessoas também morreram de fome. Uma menininha na prisão diz que se passaram 26,0 anos e alguém não tinha retornado desde o dia em que saiu, e que a pessoa realmente se esqueceu dele. A pessoa a tinha traído com palavras doces e então a trancado. A pobre menina está se lamentando repetidamente. O nome da menina é Tao Will, que tem escapado desta prisão de vez em quando para absorver um pouco do Kai da aura, mas claramente não é o suficiente. A coitadinha está com medo de que um dia ela também morra de fome como os outros. E Will sente que alguém está chegando e a esperança se acende dentro dela de que finalmente um discípulo do inseto Reishu a descobriu. Enquanto isso, é revelado que foi Kang quem selou o lugar antes de morrer, já que ele ainda tinha disposição para brincar com as pessoas tentando-as. Kang acredita que se ela fosse libertada, então o mundo todo acabaria em caos. Enquanto Will está feliz que Kang tenha caído em sua armadilha e decide usar a energia restante para lançar um feitiço profundo em Kang. Will é a mesma garota que roubou o vinho espiritual daquele templo, e Kang late furiosamente para ela por roubar aquele vinho. Will tem a sensação de que Kang é um novato que ainda não cultivou, então ela poderia facilmente enganá-lo. Ela trai Kang, dizendo que se ele a libertasse, faria qualquer coisa por ele. Kang está realmente irritado que ela ainda tenha a coragem de seduzi-lo. De repente, Will pergunta a Kang se eles já se encontraram antes. Kang zomba dela, dizendo que ela, sendo uma súcubo, não foi capaz de cheirar ele e reconhecê-lo. Will imediatamente o reconhece como Kang Xuan, mas um ligeiramente diferente. Mas ela continua discutindo sobre como Kang a abandonou e talvez tenha encontrado um novo interesse. Will suspeita que Kang seja descendente do verdadeiro Kang Xuan e que sua mãe possa tê-lo roubado de Kang Xuan. Portanto, ela está ansiosa para saber sobre ela para poder matá-la. Ela diz que além da linha de Kang Xuan, ninguém poderia possivelmente saber sobre este calabouço. A demônio Suu faz um drama ao dizer que Kang Xuan se casou e nunca a deixou sair, e agora ele enviou seu filho para envergonhá-la. O pobre Kang olha para ela incrédulo. No começo, Kang tenta acalmá-la dando um toque na testa dela e então diz para ela observar de perto que ele é o verdadeiro Kang Xuan. No entanto, o demônio alerta para não mentir para ela, pois há uma pequena diferença entre ele e seu pai. Além disso, o Kang Xuan anterior, apesar de estar sempre no reino da refinaria corporal, ainda possui algumas habilidades de cultivo, e o Kang atual nem sequer tem uma base de cultivo. Ela vai além, dizendo que ele está apenas fingindo ser como o pai, o que irrita Kang. Ele pede para ela se aproximar e a lança com alguns de seus poderes,
transformando-a em uma menina. Kang diz a ela que ela deveria ter aprendido há 2000 anos que seu charme demoníaco não funciona nele. No começo, ela não está muito satisfeita com sua transformação, mas Kang a lembra de como é ótimo vagar e correr como uma criança despreocupada. Ele também lembra ela do tempo em que ela tentou encantá-lo e que fim teve. Em seguida, ele lembra o tempo em que o calabouço não estava selado, e ela conseguiu sair com uma técnica de transformação, mas naquela época, ela não conseguiu escapar e envenenou sua água de banho. Além disso, depois de aprisionar o Wu por 100 anos, quando Kang a libertou, ele disse para ela não voltar ao clã dos demônios, e ela se meteu em encrenca. Foi Kang Xuan quem a salvou de todo aquele caos. E o Yu percebe que Kang era o verdadeiro Kang Xuan e que se lembrava de todos os detalhes das memórias passadas. O Yu começa a chorar e chama Kang de canalha por tê-la abandonado e esquecido por tanto tempo. Desta vez, Yu diz que não deixará Kang ir até que ele a liberte. Ela diz a ele que ele não tem ideia de como ela se sentiu solitária nos últimos 26 anos e que não tinha nada para comer. Kang sente pena dela e acaricia sua cabeça. Ele então explica como morreu avançando para o reino superior e escalando até o topo do ranking Tong. Ele então renasceu com pequenos problemas em sua estrutura corporal. E o Yu pergunta sobre a saúde de Kang e se ele se recuperou completamente. Kang explica que foi morto por um de seus oponentes e que o Yu não deve agir como uma senhora idosa. E o Yu protesta dizendo que ela não é mais uma menina, mas uma jovem mulher agora. Ela implora para ser libertada porque se sente sufocada aqui. No entanto, Kang explica que a manteve trancada porque ela criaria problemas em todos os lugares, mas agora ele voltou, então não precisa se preocupar com o carisma natural de Yu. No entanto, ele impõe 3 condições a ela antes de liberá-la. Primeiro, ela não deve se transformar. Segundo, ela não deve andar a 5 passos de distância de Kang. Terceiro, ela não deve se chamar de senhora idosa. Quando ela aceita prontamente suas condições, Kang a liberta. Ela está tão animada que o abraça prontamente e se senta em seu ombro, pedindo para ele alimentá-la com comida boa. Enquanto isso, os discípulos enfrentam um tipo estranho de raiz que pode realmente florescer em 2 cores simultaneamente e ambos tinham alcançado o grau sagrado. Ling se pergunta se aquilo era um corpo de tal gênio. No entanto, Zaya diz sabiamente que isso é uma eucaristia que não é vista há 1000 anos. Além disso, possui atributos de gelo e fogo que podem cultivar tanto o Yin quanto o Yang. Mas Zai ainda se pergunta como aquele monumento poderia brilhar tão intensamente de repente. Um ancião chamado Zhao Tiankong exclama que quer aquela pessoa, e as pessoas se perguntam se o olho dele está prestes a se juntar ao clã. O ancião continua. Surpreendentemente, um físico tão poderoso apareceria desta vez para a avaliação da missão secreta. No entanto, uma voz travessa surge de trás do ancião Zhao, e alguém lhe diz para não comer sozinho. De repente, um grupo de 3 pessoas chega e elogia Zai. É revelado que PSY é na verdade uma menina, uma anciã chamada Yuxuan, que é a mestra do clã das mulheres sagradas, quer entusiasticamente que Zai se junte ao seu clã. No entanto, o ancião Zuotian, que é o mestre do clã do céu que se divide, protesta, dizendo que o clã de Yuxuan já possui uma santa feminina, então Zai pertence ao seu clã. Mas então ao ancião Lu Zaibe, o mestre do clã dos meteoritos, que quer que PSY esteja em seu clã. No entanto, o ancião Zhao argumenta que a seleção deve ser feita com base na ordem de chegada, então Zai deve se juntar ao seu clã. No entanto, Yuxuan zomba dele, dizendo que Zhao nem sequer é mestre de nenhum clã, então ele não deve tentar roubar seu potencial discípulo. Além disso, Ao nem sequer tem os recursos para treinar um discípulo. Então, todos os outros anciãos começam a discutir com o ancião Xiao. O ancião Zhao os chama de astutos, já que aqueles anciãos na verdade o impediram de se tornar um mestre de clã quando ele estava treinando para se tornar um, pois continuavam alimentando sua mente com os dilemas de se tornar um mestre de clã. De repente, uma voz dos céus os adverte a parar, pois a menina pertence a ele. A pessoa não é outra senão o ancião supremo do clã do rei Xuan, Tai Kang. Zuotian sentiu que o velho dos céus vivia em reclusão, mas parece que ele está observando tudo de cima. O nome do ancião supremo é Tai Kang, que não pode acreditar em sua sorte por encontrar um excelente broto como Zai. Ele acredita que, quando treinado adequadamente, Zai poderá herdar seu método de cultivo e até mesmo superá-lo. No entanto, Ao pede desculpas a todos os anciãos por roubar seus discípulos em potencial, então ele lhes dá a chance de expressar suas objeções. Mas os 3 anciãos têm grande respeito pelo ancião Zhao, então eles o parabenizam por conseguir um excelente discípulo. Logo após, o ancião Zhao pousa no chão e é respeitosamente saudado por Ling. O ancião Zhao diz a Ling para não ser tão formal e humilde na frente dele,
o que desperta ciúmes nos três melhores que não conseguem suportar que alguém parecido com um mendigo receba tanta atenção do Ancião Supremo. Então, quando o Ancião Zhao diz a Zai que a partir de agora ele será seu mestre, Psy diz que Kang já ocupou essa posição e Kang lhe disse que não há ninguém mais adequado para ser seu mestre. O Ancião Zhao fica surpreso e pergunta a Ling sobre o que Zai está falando, quando, de repente, um dos três melhores, Tai Kang, intervém e diz ao ancião que a pessoa a quem o olho se refere como um mendigo arrogante, e pela observação de Tai, não há nenhum indício de cultivo vindo desse mendigo. Tai não tem ideia de como ele conseguiu entrar neste setor divino. Tai também narra como pediu a Kang para entrar no palco para se provar, mas Kang lhe deu um monte de desculpas esfarrapadas. Além disso, ele perguntou ao grande Saintes Ling para se tornar sua empregada pessoal e suspeita que os mesmos testes possam ter um acordo anterior com Kang em algum lugar. O Supremo Ancião roar na língua. Ela não sabia disso. Então quando Ling nega, o Ancião Zhao roar de raiva e de repente todo o chão começa a tremer. O Ancião Zhao repreende Ling que ela trouxe desgraça não apenas para si mesma, mas para todo o King Shun Se. Ele ordena que Kang não é permitido ficar aqui, mas de repente Kang aparece com Yu do nada e pergunta quem não é permitido ficar. Tai aponta um rei para o ancião que era o mendigo de quem ele estava falando quando Wu verifica do lado de fora. Ela reconhece imediatamente que tinha o corpo do Taiyu e parabeniza Kang por encontrar tal broto promissor. No entanto, Zai bate em você em sua cabeça e a chama de fofo. Ela está feliz que você também seria uma discípula de Kang e adoraria ter uma irmã júnior como você. No entanto, você berra que é uma senhora velha e tem cerca de 2.600 anos. Kang limpa a garganta e lembra você que estava desafiando sua condição. No entanto, você pede a Sai para chamá-la de madame. No entanto, Kang dá um tapa em você nas costas por falar tais bobagens. Mas, por sua vez, Wu pergunta a King se ela não era sua mulher, já que ele a manteve presa por tanto tempo e agora quer abandoná-la. Enquanto isso, Tai se pergunta por que o Supremo Ancião não está colocando um fim nessa conversa imprudente. Tai incendeia o ancião dizendo que ele é uma lição e contribuiu para a reputação de King Xuan. No entanto, o ancião está olhando para você e se pergunta como essa bruxa apareceu do nada, já que ela deveria ter sido executada pelo ancestral anos atrás. Ele lembra das pessoas clamando para Wu viver por milhares de anos e unificar a cidade de Kanju. Todas essas pessoas estavam fortemente enfeitiçadas pelo demônio. Quando Zhao olha para ela, ele não consegue acreditar que a feiticeira está aqui novamente, então ele decide se afastar, já que não quer ser descoberto por ela. Porque se outras pessoas descobrirem que ele fez coisas estúpidas antes, sua reputação como Supremo Ancião será completamente arruinada. No entanto, Tai agarra sua capa e pergunta como ele poderia partir em uma situação como essa. De repente, você o avista e o chama carinhosamente de Chan-chan. Então, quando você se refere a Zhao assim, todas as pessoas ao redor deles têm as mandíbulas caídas e ficam completamente estupefatas. O ancião Zhao está muito envergonhado porque todo esse fiasco aconteceu 2000 anos atrás, então ele afasta você e diz que ela reconheceu a pessoa errada. O Wu confirma que o Supremo Ancião não era chamado de Zhao, mas sim de Tai-chan, e Ling afirma que, de fato, ele era chamado de Tai-chan. O Yu está emocionada que não reconheceu erroneamente um discípulo errado porque seu olfato ainda é muito afiado. Então, você continua abrindo os segredos do Supremo Ancião, que não consegue acreditar como ele se tornou tão soberano e ela ainda se lembra do tempo em que ele era apenas um discípulo externo. Zhao sempre foi intimidado pelos outros e não tinha voz própria, então você teve pena dele e o salvou. Ela então prosseguiu e ensinou uma lição severa aos valentões. O Yu reclama que agora ele se tornou um Supremo Ancião e não quer reconhecê-la. Os outros anciãos e discípulos riem de Zhao por ter uma história tão chocante. O ancião Zhao começa a chorar e chama você de sua tia ancestral. Ele pediu a ela para salvar um pouco de sua face. Pobre Zhao sente que teria sido melhor se ele tivesse permanecido em sua própria reclusão. Lang pergunta sobre o histórico de Wu Kang e responde que ela é uma de suas antigas conhecidas e adora brincar quando você ouve. Kang-chi começa a discutir furiosamente com ele, e isso faz Ling suspeitar do relacionamento entre você e o mestre Kang. Finalmente, o ancião Zhao percebe Kang e pensa em quem poderia ser essa pessoa que havia aprisionado Wu por 26,0 anos e qual seria seu propósito ao entrar na seita King Shun. Wu então pede a Zhao que observe Kang Shun de perto e tente reconhecê-lo, mas então você se lembra de que Zhao era apenas um discípulo externo naquela época e não tinha permissão para conhecer as figuras importantes. Ele está prestes a apresentar Kang Shui ao ancião Zhao quando Kang a interrompe no meio. Ela então apresenta Kang Shui como seu marido,
para espanto de todos. Kang está tão irritado com ela que adverte que a trancará novamente. Kang realmente se arrepende do momento em que atirou. Logo, você ordena a Zhao que traga algo para ela comer. Logo todos saem para uma refeição, deixando Elite Tai sozinho ainda praguejando e furioso com a atenção injusta de Kang. Tai se pergunta como ele seria notado se Kang estiver por perto, e decide se livrar de Kang o mais rápido possível. Logo Tai pode ser visto espalhando rumores maldosos sobre Ling, Kang e Wu, sobre como a Mãe Santa se tornou a criada de uma pessoa que já tinha uma esposa. Tai fica feliz por ter envenenado as mentes de 100 discípulos contra Kang e agora tem certeza de que ele não sairá ileso. Enquanto isso, um homem quase cai na frente do filho do mestre do pico de Junxia, Lian Feitian. Lian repreende o homem para não entrar em pânico como sempre faz. Ele continua dizendo que sua geração de cultivadores precisa de meditação, calma e tranquilidade, e que o homem é impulsivo e morrerá cedo. O homem, na verdade, veio para informá-lo sobre a Mãe Santa. Ele conta a Lian que, desta vez, no exame de entrada, um discípulo arrogante chegou e conseguiu encontrar uma fraqueza na Mãe Santa, tornando-a sua criada pessoal. Quando Lian ouve isso, ele fica furioso e abruptamente se levanta de sua cadeira. Lian ordena à pessoa que prepare uma cadeira de seda para ele, pois ele irá pessoalmente encontrar o discípulo. Enquanto isso, Kang, Zai e Yu estão sentados à mesa e as duas garotas estão comendo vorazmente. Quando Wu vê que Kang está prestando atenção a Zai, ela imediatamente belisca o olho de pobre e troca de lugar com ela para que Kang a acaricie em vez disso. Yu então pede a Kang que a alimente, ao que Kang enfia uma coxa de frango em sua boca. Yu depois limpa a boca com a capa de Kang, o que a deixa enojada, e ele a lembra das etiquetas à mesa. O ancião Zhao também a nota e percebe que você é realmente uma tentadora, enquanto anteriormente ele pensava que ela estava apenas brincando. Enquanto isso, até Ling suspeita que algo esteja acontecendo entre Kang e Wu. Logo, Lian também chega ao lugar onde Kang está hospedado. Quando ele entra, vê Liane limpando Kang Shan com uma esponja, o que o enfurece. Ele puxa sua espada e cria um poderoso corte de espada. Yu imediatamente sente algo anormal e diz que alguém veio procurar briga. Kang imediatamente percebe o corte de espada e retira a coxa de frango que estava na boca de Yu e a joga em direção a Kai. A coxa de frango passa por Lian, colide com uma árvore próxima e cria uma explosão maciça. Lian percebe que Kang está escondendo uma arma secreta. Assim que assegura que ele lidará imediatamente com Kang e a resgatará de suas garras, Lian irrompe no quarto e chama por Ling, dizendo que veio para salvá-la. Lang fica surpreso ao ver Lian. Ling rapidamente apresenta Lian a Kang e esclarece que Lian pode ter entendido algo errado. Kang então permite que ela conheça Lian. Ling encontra Lian rapidamente e assegura que ele não sabe por que ela foi forçada a tal situação, mas garante que a salvará com certeza. Ling explica que Lian entendeu errado, pois Kang não a estava forçando a fazer coisas. Lian exige uma explicação de por que ela estava servindo aquele vilão nojento como criada. Ling explica que se voluntariou para isso e Lian não deve chamá-la de Lingia, pois Kang a entenderia errado sem motivo. No entanto, Lian não acredita nela e desafia Kang a sair para lutar, ameaçando Ling. Ling saca sua espada pura e ameaça Lian com ela, avisando que ela é a criada da mestra, e se Lian quiser machucar Kang, terá que passar por ela primeiro. Isso deixa Lian perplexo, e ele a chama de Ling Yanagan, despertando sua fúria. Ling ataca Lian com a espada e o avisa que desta vez ela errou de propósito, mas na próxima vez a espada cai e não errará seu alvo. Lian fica arrasado, pois não pode acreditar que Ling o atacou por causa de Kang. Ele decide que precisa descobrir o segredo de por que Ling é tão fiel a Kang e assim ela será dele para sempre. Ele então desafia Ling, dizendo que desde a competição do Intersecte 3 anos atrás, eles não lutaram, e a desafia para descobrir o quanto ela progrediu nesses 3 anos. Ling concorda prontamente e diz que está pronta para enfrentá-lo. Ele diz a ela que se ele vencer, ela não bloqueará o caminho dele. Eles então se engajam em uma batalha feroz, e Lian fica surpreso ao ver a incrível energia de Ling. Sua energia consegue dissolver completamente a espada Kai de Lang, o que o choca profundamente. Ling então pede a ele para observar a espada, que gera um poder tão intenso que corta uma árvore próxima como se fosse manteiga. Não apenas isso, a espada de Lian fica distorcida de forma desagradável. Lian não consegue acreditar que Ling conseguiu cultivar a espada Kai decisiva de 10 maneiras até o grande reino de realização nos últimos 800 anos. Em breve, Lian se ajoelha chamando Ling de santa e implora por perdão. Ela então pede a Lang que saia. Lian se pergunta como a força de Ling pôde aumentar tanto. Será que foi por causa daquele mendigo estranho? Ele jura matar Kang de qualquer jeito e passa por Ling como um flash, erguendo sua espada. Enquanto isso, Kang está ocupado alimentando Yu,
completamente inconsciente da situação externa e de como Liam está se aproximando dele. O Finn colide com a mesa cheia de comida e a derruba, mas Kang fica feliz por ainda ter conseguido salvar seu vinho. Yu condena Liam por desperdiçar comida preciosa. Então, com raiva, ela destrói sua espada. Liam chora angustiado, pois era sua melhor espada, uma arma profunda de 4ª categoria. No entanto, Yu está furiosa e quebra o teto, erguendo um grande pedaço dele mirando em Liam e grita para ele que não se importa com a categoria de sua arma. Tudo o que importa é que ele destruiu sua comida preciosa. Dang sente uma pressão bizarra e parece a ele que uma aura de uma besta demoníaca envolve Yu. Ela então deixa cair o pedaço do teto em Liam e continua a chicoteá-lo e espancá-lo. Ela então levanta a mesa de pedra e está prestes a derrubá-la sobre Liam quando ele implora para ela parar. O ancião Zhao então intervém e pede a você para parar. O ancião Zhao repreende Liam por entrar sem aviso prévio, já que ele interrompeu seus convidados. O supremo ancião expulsa Liam depois de um tempo. Os discípulos vêm e começam a limpar a bagunça. Ling pede desculpas a Kang porque toda a confusão foi causada por ela. Kang a perdoa e diz que ela ainda precisa trabalhar em sua resistência. Se estivesse no mundo exterior, sua imprudência poderia tê-los matado a todos. O supremo ancião se pergunta o que há de tão especial em Kang. Porque mesmo quando Liam veio atacá-lo, ele permaneceu tão calmo e pacificado. O ancião Zhao se pergunta sobre sua origem, sua identidade e seu propósito ao vir para este lugar. Ele acredita que há uma aura ao seu redor que, junto com você, sente Teslin, também é respeitosa com ele. O ancião Zhao pergunta a Ling se ela dominou a técnica das 10 espadas decisivas até o reino de grande realização. Ling responde respeitosamente que deve tudo à orientação de seu mestre. O ancião olha para Ling como se ela tivesse perdido o juízo, mas Kang responde que ele conhece muito bem a técnica. O ancião pergunta a Kang de onde ele aprendeu a técnica, mas em vez disso, Yu responde que ela ensinou a Kang a técnica das 10 espadas decisivas, porque, segundo ela, a técnica é apenas uma arte marcial de 6º grau, que não é adequada para homens cultivarem. Logo há uma discussão entre o ancião Zhao e Yu, com esta última empoderando mais, e o pobre ancião Zhao desiste. Em breve, o supremo ancião diz que há uma nova mesa para você, onde todos os tipos de pratos de carne estão colocados. Os anciãos Xiao percebem que Yu não comeu por muito tempo, talvez porque foi aprisionada por seu chamado marido Kang por 2000 anos. Caso contrário, de acordo com o caráter da feiticeira, seria impossível para ela desaparecer por tanto tempo e ainda ser tão devota a Kang. O ancião continua ponderando que é impossível para uma pessoa com mais de 2000 anos não ter uma base de cultivo, porque a vida de um imortal é no máximo de 100 anos. O ancião Zhao suspeita que Kang possa pertencer ao reino dos deuses, porque mesmo depois de 2000 anos, ele parece tão jovem. No entanto, ele se pergunta por que Kang não poderia facilmente começar uma nova seita e por que veio para a seita King Shuan. O ancião então pergunta a Kang sobre seu nome, porque através de seu nome ele pode descobrir seu verdadeiro motivo. PSY comenta que nem ela sabe o verdadeiro nome do irmão mais velho, e até Ling acrescenta que o nome é desconhecido para ela também. Yu telepatiza com Kang sobre se ele quer mudar de assunto. No entanto, este último diz a ela que não há necessidade. Kang diz que seu sobrenome é Yan e o nome é Kang Shuan. Há um silêncio tenso por alguns segundos, e tanto o ancião Zhao quanto Ling gritam com as mandíbulas caídas e os olhos arregalados. O nome é tão chocante para eles que, por um segundo, eles ficam paralisados devido ao choque. O ancião Zhao se recompõe e diz a Kang que um ancião de sua seita também era conhecido como Kang Shuan. Foi uma coincidência ou Kang tem segundas intenções, pensando que com apenas um pouco de força ele poderia reivindicar a identidade do ancestral da seita King Shuan. O velho parecia tão hilário que Yu teve que conter o riso. Para a irritação de Kang, ele adverte Yu a parar, caso contrário, ela enfrentará consequências. No entanto, Yu não consegue se conter e começa a rir descontroladamente porque Kang estava. Seu ancestral e o pobre rapaz estava sendo acusado de charlatão. No entanto, Wu tem que parar quando Kang puxa suas rédeas. O ancião Zhao pergunta a Kang sobre o verdadeiro significado de manter o nome Kang Shuan. Kang explica que este tem sido seu nome desde que nasceu. No entanto, o ancião Zhao é o primeiro a perguntar sobre o motivo por trás disso. Sua atitude acende a ira do ancião Zhao, que admite que, embora o Kang Shuan esteja passando por seu declínio, Kang é a primeira pessoa que ousa se passar por seu fundador. Você também pergunta a Zhao para se sentar e conversar adequadamente, pois não deve desrespeitar seu marido de forma alguma pelo bem de você. O ancião Zhao deixa o assunto de lado, mas com uma condição:
Kang não pode reivindicar o nome Kang Xuan. Kang fica um pouco satisfeito que mesmo após 2000 anos, o reino do Kang Xuan ainda o respeita. O ancião continua. Como uma pessoa medíocre como Kang pode ser o pai fundador do seita Kang Xuan? Ele então segura o retrato dobrado de Kang Xuan em sua mão, que tem sido passado pelos anciãos supremos por muitas gerações para adorar o ancestral fundador. O ancião está prestes a abrir o retrato para mostrar a Kang Xuan o quão estúpido ele é, já que o verdadeiro Kang Xuan era o homem do céu e da terra. Logo, o ancião desdobra o retrato com o rosto de você e Kang, dizendo que temperamento e aparência tinha o pai Kang Xuan. Então, quando Yu olha para o retrato e o compara com Kang, ela irrompe em risos porque há uma grande diferença entre a aparência de Kang e a vestimenta real de Kang Xuan. Kang então questiona a autenticidade do retrato e pergunta ao ancião com raiva se ele pintou o retrato. O ancião Zhao revela que o magnífico retrato foi pintado pelo grande discípulo do ancestral fundador, Qin Viu Warrior. Kang e você se lembram de como King era inábil na pintura e nunca pintava algo real. Então, o ancião Zhao dá o veredicto final de que Kang não é o verdadeiro Kang Xuan e exige que Kang revele seu verdadeiro motivo para se passar por ele. Kang já teve o bastante dessa discussão inútil, então decide encerrar a conversa naquela noite. Naquela noite era de lua cheia, o melhor momento para criar uma base para Zai. Se aquela noite passasse, eles teriam que esperar outro mês. Então, ele agarra você pelo colarinho e a arrasta com ele. Zai pergunta sobre a base e Kang diz a ele que ela saberá quando chegar a hora. Todos eles deixam o local do ancião Zhao, deixando-o completamente perplexo, pois ele não conseguia entender o fato de que Kang estaria construindo uma base em uma noite de lua cheia. Ele se pergunta se poderia ser um caldeirão da lua e como aquela pessoa sabia desse tesouro, já que o caldeirão da lua muito havia desaparecido. Enquanto isso, no pico Juntia, um Lian completamente machucado e espancado implora a seu pai que ele foi espancado até a morte e seu pai deve vingar seus agressores. No entanto, seu pai, Lian Israel, o culpa por se meter em encrenca antes de uma investigação adequada. Zio pede a Ling que pare de brincar em momentos críticos. Zio então agarra Lian pelo pescoço, dá-lhe um puxão brusco e diz que poderia matar Lian um dia. Seu pai o chama de tolo e diz que se ele não fosse útil, já estaria morto há muito tempo. Zio continua dizendo que o impulso tolo de Lian prejudicaria seus planos maiores. Seu pai insiste que Lian vá com ele e se desculpe com os outros. As pessoas elders o convidaram para o banquete. Zio também quer conhecê-las para verificar se esses convidados são capazes de perturbar seus planos em breve no pico do Qin de Xuan Moon Pavilion. Kang e sua gangue alcançam o local desejado. Ling queria avisar Randy sobre o Moon Pavilion, mas então disse que ele saberia assim que chegasse lá. Quando Kang e outros chegaram ao Moon Pavilion, o lugar todo estava uma bagunça. Ling explica que há 700 anos atrás a mais forte maré de bestas irrompeu em Kangju. Naquela época a seita King Xuan ainda era considerada a seita mais forte em Kanju, então naturalmente eles foram os primeiros a repelir essa maré traiçoeira. A batalha durou 3 anos, com inúmeras perdas e feridos, e foi extraordinariamente árdua. No final, o mestre da seita King Xuan liderou a humanidade para a vitória. Mas como ele poderia saber que a maré de bestas era uma conspiração planejada por muitas outras seitas? Após o mestre da seita ser assassinado pelo traidor, as 10 grandes seitas lançaram um ataque à seita King Shui naquela época. O mestre King tinha uma força em comum e sozinho lutou bravamente contra os 10 mestres das principais seitas. Mas naquela época todos os discípulos do King Shui estavam mortos ou gravemente feridos por causa da maré de bestas, enquanto as outras seitas não foram muito afetadas na batalha. Embora King tenha derrotado todos os mestres, toda a seita King Xuan foi derrotada por eles, incluindo os 12 tesouros mais importantes. Apenas a formação gravada no pico de Junxia permaneceu. Ling continua dizendo que até mesmo o ancestral King ficou gravemente ferido e, em busca de uma cura, deixou a seita King Xuan. Desde então, ninguém mais ouviu falar dele nos últimos 700 anos. Balkan encontrou a razão real para a queda da seita King Xuan. Kang comenta que eles esqueceram completamente como o King Xuan se tornou a seita número 1 na cidade de Kanju. De repente, Kang sente alguma presença e pede alguém para sair após espionar por tanto tempo. Logo Lian e seu pai Zio saem dos arbustos. Xian se desculpa educadamente e diz que, ao ouvir o santo narrar a triste história da seita King Xuan, sentiu que era inconveniente interromper, então foi por isso que não apareceu. Zio presta homenagem a Kang e explica que está aqui para se redimir. Ele então chama Lian duramente para pedir desculpas a Kang. Em breve, Lian sai e pede desculpas a Kang e aos outros. Ling apresenta o homem como mestre do
pico de Juntia, Langizael. Kang então pergunta a Ling quanto tempo Zio está ocupando aquele lugar. Ling responde que são 600 anos. Zio explica que se tornou o mestre do pico por acaso. Kang lembra que um dos critérios para se tornar mestre do pico de Juntia é compreender pelo menos uma técnica de formação do diagrama de formação selado. Kang calcula que, como se passaram 600 anos, Zio pode ter compreendido pelo menos 12 técnicas de formação. No entanto, Yu timidamente diz que Kang está superestimando, pois até agora ele conseguiu compreender apenas 3 formações. Ling suspeita que ambos Kang e Zio se conheçam. No entanto, ambos negam e insistem que estão se encontrando pela primeira vez. Zio rapidamente acrescenta que não irá perturbar seus negócios importantes e se despede. Em breve, ele convida todos para um encontro no pico de Juntia. Enquanto pai e filho saem, Kang comenta que Zio não é tão simples, e Ling tem o mesmo sentimento, então planeja fazer uma visita ao pico de Juntia sozinho. Ela mesma, Kang, então se concentra na construção da fundação para Zai. Kang decide tentar e ver se sua teoria funcionaria ou não. Se sua teoria tiver sucesso, não será pior do que a construção da fundação do tripé lunar e poderá até ser mais forte do que isso. Além disso, se tiver sucesso, ele será capaz de encontrar um caminho completamente novo para o refinamento do corpo. Enquanto isso, Yu discute com Lian que, no dia em que Kang entrou na seita, o ancião Zhao o convidou para um banquete em sua casa. Vulcan também chegou ao pavilhão da lua querendo usar o caldeirão da lua, sem saber o que aconteceu no inseto do rei Shu nos últimos 1000 anos. Zio se pergunta como uma pessoa pode saber tudo sobre a seita quando acabou de entrar. Zio tem certeza de que a pessoa é descendente do ancestral fundador do sexo rei Shuin. E agora Kang está de olho em Zio. Ele se pergunta se é uma coincidência que Kang apareceu no último ano antes que o selo de formação fosse quebrado. Enquanto isso, Kang e sua gangue continuam caminhando e chegam ao Salão das Feras. Kang está planejando usar o sangue da besta para construir a fundação de Zai. No entanto, Ling discorda, pois embora Zai tenha um corpo taoísta gêmeo, o corpo gêmeo de Zai está mais próximo de um corpo espiritual e mágico. Ling sugere que o físico de Zai é mais adequado para a cultivação interna do que externa. Ling teme que, se eles usarem o sangue da besta, ela possa não ser capaz de lidar com isso. No entanto, Kang a tranquiliza, dizendo para não se preocupar e que usar o sangue da besta é muito mais complicado do que se imagina. Em breve, Kang está cercado por bestas ferozes. Yu comenta que essas bestas parecem famintas e violentas. Kang pergunta a Ling se essas bestas não foram alimentadas, pois parecem estar morrendo de fome há dias. Ling explica que geralmente essas bestas são alimentadas a cada 7 dias porque as bestas demoníacas são conhecidas por causar problemas quando estão cheias, então geralmente são famintas para que não tenham energia para romper a formação do selo. No entanto, Kang corrige Ling, dizendo que as bestas demoníacas realmente causam problemas quando estão cheias, mas se forem alimentadas por muito tempo, elas se tornam animais de estimação e não causarão problemas, ficando bem comportadas. Então, quando as bestas avançam furiosamente em direção a Kang, Ling o avisa para ter cuidado, pois as bestas podem pensar que Kang é a sua comida. No entanto, Kang diz que se as bestas forem alimentadas injustamente assim, um dia haverá um problema com a formação e as bestas demoníacas escaparão, tornando a situação caótica. Kang pondera que se fosse um discípulo comum, ele estaria morto agora. Em breve, ele coloca seu plano em ação e concentra uma imensa energia contra essas criaturas traiçoeiras. Instantaneamente, as bestas são arremessadas a uma distância. Chan verifica os tigres, mas os rejeita por serem muito violentos. Kang verifica as serpentes e pensa que elas são desprovidas de atributos e seu sangue é frio, mas com os ingredientes certos poderiam se tornar um material nutritivo. Logo, você aponta para um urso branco médio e magnífico e planeja assá-lo e comê-lo. Com um único golpe, ela consegue derrubar o urso. Para espanto de Ling, ela fica ainda mais surpresa ao ver Kang lidando com as bestas com uma mão, ao mesmo tempo em que as classifica. Ling avisa Kang que uma poderosa besta está prestes a atacar por trás. E Will diz que pode sentir uma enguia elétrica de ouro roxo, uma das 3 melhores criaturas demoníacas nas classificações de alimentos. No entanto, você agarra a enguia e a amarra como uma corda em pouco tempo. Logo, Kang consegue derrubar quase todas elas, tendo cuidado para controlar sua força. E para não matar essas bestas, Kang então ordena que Ling retire pelo menos 1 libra de sangue de cada uma das bestas de um certo grupo. Em seguida, ela deve coletar garras e chifres de um certo grupo e moê-los finalmente em pó. Ele diz a Ling para não se esquecer de fornecer comida adequada para essas bestas,
pois se elas não comerem carne, não serão capazes de se recuperar e se tornarão fúteis. Ling concorda prontamente. Kang então retira um pouco de seu próprio sangue e o joga na fundação. Wu sugere que Kang está tentando abrir a formação e retirar a essência do sangue dessas 4 bestas divinas de 2000 anos atrás. Kang explica que, como estão pensando em usar o sangue das bestas para construir a fundação de Zai, naturalmente devem usar o melhor. Além disso, como o corpo fraco de Zai não seria capaz de lidar sozinho com a essência do sangue de uma besta divina, Kang está pensando em aproveitar essa oportunidade para promover sua própria constituição. Em breve, Kang pisa no local de construção da fundação e chama para abrir. Logo, o solo começa a rachar e toda a área é coberta por uma formação divina. Ele então chama para subir, e 3 baús antigos surgem do solo. Do baú verde, a alma de uma besta divina aparece, e o teme que Kang possa ter matado todas as 4 bestas divinas. No entanto, Kang explica que não as matou, mas fez um acordo com elas de que não as perturbará por 1000 anos em troca de fazê-las sangrar um pouco mais. Você sente pena dessas bestas, pois tiveram que dar tanto sangue, apesar de estarem feridas. Kang explica que deu a elas 2 opções: lutar com ele ou dar um pouco de sangue para seu próprio bem. Kang sente que as bestas divinas de Kanju eram muito fracas para proteger Kangju, então o propósito de lutar com essas bestas era aumentar sua força. Mas Kang não esperava fazê-las sangrar tão cedo. Ling chega e informa a Kang que o sangue foi coletado. Ela também mostra a ele 2 anéis nos quais chifres e garras moídos foram restaurados, conforme solicitado. Kang está satisfeito e diz que agora é hora de construir a fundação para Zai. Ela então se refere a Zai, dizendo que o portador é muito importante ao construir uma fundação usando o sangue da besta, pois se objetos comuns forem usados como portadores e não conseguirem suportar e suprimir a essência, a fundação é considerada um fracasso. Mesmo um tesouro supremo não é capaz de suportar a fúria da essência e preservá-la. Kang continua explicando que a única maneira de utilizá-lo é usando uma parte do corpo da besta demoníaca como portador e maximizando a absorção completa da essência do sangue da besta e refinando o próprio corpo. Kang explica que o próximo passo é a fusão. Durante esta etapa, é errado usar ervas espirituais, frutas espirituais, pílulas e assim por diante. O próprio sangue demoníaco é capaz de absorver o espírito do céu e da terra para fortalecer o corpo. Kang explica que também poderia ser dito que o sangue demoníaco em si é a essência do polímero da energia espiritual. O sangue da besta poderia ser facilmente chamado de tesouro celestial. Ele acrescenta que é o material celestial mais perfeito, já que as bestas demoníacas podem crescer em seu melhor estado, dependendo apenas da habilidade de seu sangue. Portanto, adicionar material extra é desnecessário. Kang então os ilumina sobre como o sangue da besta pode ser aprimorado, por exemplo, usando o sangue de uma besta de classificação superior. No entanto, o tipo de sangue a ser usado depende da situação do construtor da fundação, já que nunca, cultivada antes do mais adequado para ela, há uma linhagem mais suave que também pode nutrir seu corpo. No entanto, se as essências do sangue forem de um nível muito alto, será perigoso, mas se for de um nível baixo, não funcionará. Após fornecer muita visão, Kang chama por Zai. Kang assegura a Zai que o processo será um pouco doloroso, mas ela ficará bem em breve. No entanto, ela precisa meditar da maneira que Kang ensinou antes. O olho de Sun é colocado dentro de um caldeirão cheio da mistura fundamental, e ela exclama que o líquido está muito quente. No entanto, Kang a aconselha a continuar meditando. Kang sente que estão sendo secretamente observados quando Ling e ele se viram. Eles ficam surpresos ao ver o Supremo Ancião os observando com desdém. O Supremo Ancião repete suas perguntas anteriores sobre a verdadeira identidade de Kang e como ele sabia tanto sobre o clã King Xuan. O Ancião Zhao persiste em saber como Kang sabia sobre os segredos do clã King Xuan, como a formação da Sala das Bestas e a essência do sangue das feras da vinha Ford preservada na formação. No entanto, Kang decide jogar junto e, de forma travessa, adiciona que o Supremo Ancião disse que essas eram segredos agora. Kang, em troca, pergunta ao ancião se ele deve saber quais clãs assumiram as 11 relíquias do clã. Ao indagar, Kang diz a Zhao que deseja realizar uma conferência de Liu Tian e convidar todos esses clãs. O Supremo Ancião começa a soar e a conferência de Luozin é uma grande conferência fundada por Ikanshu em Kangju City e é realizada a cada 100 anos. Esta conferência é na verdade uma batalha competitiva entre discípulos de vários clãs na primeira rodada. De acordo com a força de combate dos discípulos mais jovens de cada clã, os clãs são classificados. Na segunda rodada, todos os clãs de Kanju participariam de uma reunião para discutir sobre a onda das feras que aparece uma vez a cada século. No entanto, após o desaparecimento de Kang Xuan,
o clã King Shuan foi saqueado e começou a declinar há 700 anos. Desde então, a Conferência de Nole Ocean tem sido realizada. No momento, o ancião Zhao está preocupado que, olhando para o estado atual deteriorado do clã King Shuan, nenhum outro clã esteja disposto a participar da conferência. No entanto, Kang o faz entender que não se trata de os clãs quererem vir ou não, mas sim de como eles os farão comparecer de qualquer maneira. Kang acrescenta que, se eles não vierem pelos meios normais, alguns benefícios podem ser adicionados junto com o convite. O ancião Zhao pergunta a Kang o que poderiam oferecer com a situação atual do clã. Kang sugere que podem oferecer a espada usada pelo ancestral fundador do clã, a espada da execução celestial. O ancião Zhao está curioso sobre onde a espada está atualmente, e então ele percebe que o rei poderia ser um descendente de Kang Ju. Ele diz que não é de admirar que Kang compartilhe o nome do ancestral fundador e possa ser um jovem ambicioso como seu antecessor. Isso faz com que você cuspa a água que estava na boca. Quando você provoca Zhao, Kang a acerta com força na cabeça para calá-la. Kang então ordena ao Supremo Ancião que notifique os outros clãs e que eles não precisam ter medo, pois ainda possuem a espada da execução celestial. No entanto, Ao reluta em entregar a única espada que excede uma arma de grau imperador dentro das 9 terras. Ele está preocupado que a espada possa ser roubada ou arrancada. No entanto, Kang o assegura que tem suas maneiras de lidar com tais situações. Ele sente que lidar com os clãs, um por um, se tornaria tedioso. Então seria melhor lidar com todos eles de uma vez durante aquela conferência. A história descreve a espada de execução do céu, que foi a primeira arma celestial que Kang Shun possuía e é reforjada com azerita. A espada de azerita era originalmente uma espada comum, mas durante a batalha entre Kang Shun e o Rei Demônio, o último a quebrou de uma só vez. Kang Shun também ficou gravemente ferido. No entanto, ele conseguiu derrotar o Rei Demônio mais tarde. Kang Shui reforja pessoalmente o Azuri, adicionando incontáveis materiais de grau imperador, gastando 49 dias para completá-la. Depois de reforjar a espada, ela se tornou semelhante a um deus, assim como as outras armas de baixa qualidade, não apenas por ter sido banhada no sangue do Rei Demônio, e é por isso que ela teve sangue extremo primeiro, mas seu poder desafia os céus. Kang Shui então a nomeou a espada de execução do céu, com o objetivo de conquistar os céus. Desde então, ele tem sido praticamente invencível, derrotando monarcas, deuses e senhores. Depois de se banhar no sangue daqueles inimigos caídos, ele cedeu com sucesso os gostos das armas de grau imperador. Logo, a espada de execução do céu se tornou a mais temida arma de seu tempo, e havia rumores de que o portador daquela espada realmente governaria os céus no momento. Kang ordena espalhar rumores sobre a espada de execução do céu, pois era hora de ensinar uma grande lição a esses demônios depois de centenas de anos. Felder Zhao ainda está hesitante, mas Kang lhe dá total confiança, enquanto Zio também ouviu a conversa entre Kang e Zhao. Assim que ele descobre sobre a espada de execução do céu, ele surge imediatamente e se pergunta sobre a identidade de Kang, que sabia tanto sobre o rei inseto Shu. Ele teme que Kang possa ser o temido descendente de Kang Shuan. No entanto, Yu jura que não importa o que aconteça, ele não deixará ninguém estragar seus planos. É revelado que Xiu vem tramando há 1000 anos contra a seita King Shuin, a fim de encontrar o paradeiro da espada de execução do céu. Xiu diz que ele é o mais qualificado para usar a arma mortal porque ela se banhou em seu sangue. Mais tarde foi possível perceber que Lian foi trancado em uma sala de descanso por seu pai e foi proibido de sair por 10 anos, mas ele se sente aliviado quando Zio vem visitá-lo. Zio dá a boa notícia a Lian de que veio para libertá-lo, pois agora Lian deve ter aprendido com seus erros. Lian promete que de agora em diante evitará ser imprudente. No entanto, Yu diz a ele que ele tem uma tarefa importante para Lian realizar. Zio explica a razão pela qual ele estava tendo Lian. Ele precisa dele como plano de backup, pois precisa do seu próprio meridiano de sangue para usar a técnica da bolsa de sangue. Zio explica que King Shuan tem uma técnica secreta que poderia retornar ao seu estado original se Zio não usasse a técnica da bolsa de sangue. O fato de ele ter fingido sua morte teria sido exposto. Zio então faz algo grotesco. Ele literalmente rasga o peito de Lian e puxa seu coração para fora, todo de carne e sangue saindo de Zio. Ele revela implacavelmente que era o propósito da alma da existência de Zio e que ele nasceu para este momento brutal atual. Zio explica que teve que arrancar o coração de Lian para que pudesse aperfeiçoar a técnica da bolsa de sangue e sua existência ficaria escondida dos olhos de todos. Ele quer concentrar todas as suas forças em quebrar o selo da formação. Zio lança outro explosivo em direção a Lian, ao dizer que ele foi quem matou sua mãe porque não confiava nela, já que ela era humana e ele pertencia à raça dos demônios.
demônios. Quando Lian estava prestes a cair no chão com os olhos bem abertos, Ziu pondera que logo será a hora. Ele segura o coração de Lian em uma mão e então entoa algumas palavras mágicas. Logo, uma formação complexa se forma ao seu redor, e ele a direciona para o peito de Lian. Ziu então retira uma gota de essência de sangue de seu coração e a coloca na formação. Como resultado, um clone de Ziu é formado e colocado ao lado do corpo de Lian. Ziu fica radiante por finalmente ver sua técnica funcionar. Ele ergue seu clone e decide esperar que ele se deteriore. Enquanto isso, a construção da fundação de Zai ainda está em andamento, onde seu olho está meditando dentro do caldeirão com total concentração. Logo, Kang anuncia que PSY deve estar saindo do reino da fundação. Ele pede a Ling que traga água fresca para Zai se lavar e roupas limpas que sejam mais bonitas do que antes. Uma hora depois, Ling traz algumas roupas do alfaiate nas montanhas. Logo, Zai abre os olhos e testemunha os flashes das 4 bestas divinas se lançando em sua direção. Ling exclama surpresa que Zai realmente pulou a abertura do refinamento corporal, abrindo diretamente o Oceano Profundo Kai e alcançando diretamente o Reino da Alma Profunda. E ela realmente tem 4 almas profundas. Kang confirma que a constituição de Zai foi atualizada para o corpo das 4 almas profundas. Após um tempo, Zai acorda e se olha no espelho. Ela fica completamente surpresa com sua transformação. Ling confirma que a fundação de Zai está agora completa e que ela já está no Reino da Alma Profunda devido às mudanças pelas quais passou. Zai parece alguns anos mais velha do que antes. Logo, Ling traz uma Zai completamente mudada até você. Você e Kang estão encantados ao olhar para a linda Zai. Lingmen desejam realizar as etapas da cerimônia de aprendizagem. Sai se aproxima do trono de Kang e se curva com a cabeça tocando o chão. Depois disso, ela oferece o primeiro brinde a Kang, enquanto você espera nervosamente pelo segundo brinde. No entanto, PSY ignora completamente você e chama Kang de mestre. Kang então pede a Zai para se levantar, e você está furiosa e tossindo nervosamente, tentando chamar a atenção de seus olhos, mas a garotinha não presta atenção a você. Posteriormente, quando a tosse fica mais intensa, Zai fica preocupada e pergunta inocentemente por que você está tossindo tão forte. Ling tenta conter o riso, pois não se atreve a provocar a ira da senhora demônio, conforme aconselhado pelo ancião Shou. No entanto, uma enfurecida Wu começa a brigar com Sai por não lhe dar o segundo brinde, como ela deveria ser a esposa do mestre de Zai. PSY pergunta a Kang se você deve receber o brinde, e Kang afirma que Wu é tecnicamente sua esposa. Uma acalorada discussão está prestes a começar do lado de Wu, quando Sai oferece um brinde para apaziguar a situação. E Wu então confirma que Zai será oficialmente discípula de seu marido. Logo, todos se envolvem em uma discussão inútil quando uma mulher chega e diz confusa que algo enorme aconteceu. A mulher está ofegante, e Ling a faz sentar-se. Então, a mulher diz que no pico de Yonsi, tanto o pai quanto o filho morreram. Na verdade, ambos foram assassinados. Você e Kang não podem acreditar no que estão ouvindo, que Silo realmente morreu. No entanto, Kang diz que eles visitarão o pico para descobrir a verdade. Logo, Kang, junto com você, Wu e Ling, chega a casa no Monte Yunxia.